Nosso primeiro assunto da tarde de hoje, desta quarta-feira, fundado como associação lá em maio de 1962, mesmo ano que eu nasci, André. O Sindicaixa, Sindicato dos Servidores da Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, segue em defesa dos direitos de seus servidores. Para conversar conosco sobre este assunto, está o presidente do Sindicaixa, o Sindicato dos Servidores da Caixa Econômica Estadual do Estado, o Érico Correia. Presidente, muito obrigado pela atenção com a Rádio Fandango, com a nossa audiência, para explicar um pouco essa luta de vocês que já vem aí há 62 anos, né? Tudo bem, presidente Érico? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, João. Um grande abraço para ti e a todos os amigos da Rádio Fandango. Agradecer demais o espaço. Imagina. E quero registrar já de cara, assim, que é muito importante que a gente consiga romper o bloqueio gigantesco que existe na mídia gaúcha em relação ao Eduardo Leite. A grande mídia, principalmente, né? A gente vê propaganda do governo do estado diariamente e um bloqueio total. Sim, estou te ouvindo. Perfeito, agora. Perfeito. Tecnologia, né? É verdade, é verdade. Estamos na rádio e se enxergando. Isso já é um grande avanço tecnológico. Mas, presidente, o presidente falava sobre essa questão que se arrasta já há um bom tempo, né? E eu vi aqui, tem algumas informações, esse arroxo salarial que vem massacrando os servidores, isso vem desde lá de 2014, já vão para mais de 10 anos essa diferença no salário, enfim. Olha, João, é uma situação tão trágica que a gente começa a narrar os fatos, somente fatos, né? As pessoas começam a ficar incrédulas. Eu fiz uma pesquisa, nenhum estado da federação, nem os estados mais pobres lá de Roraima, Acre, Maranhão, nenhum estado tem uma situação sequer parecida com essa. Mas veja só, os servidores públicos, e aqui eu estou falando porque tem muita confusão na sociedade quando se fala em servidor público. O que o cidadão pensa logo de cara? Bom, é uma casta privilegiada que tem estabilidade no emprego, né, e que tem altos salários e trabalha pouco. Isso é o que o cidadão pensa. Tá? Bueno, eu não vou entrar nesse debate hoje, outro dia podemos fazê-lo, mas eu quero dizer que se as pessoas olharem para as escolas, para os postos de saúde, inclusive para a segurança pública, as pessoas vão ver que tem gente que trabalha bastante. Tá? Tem gente que trabalha bastante. É verdade. Tem aqueles que estão encastelados, né? Mas esses não têm crise. Esses não têm crise. Porque a gente vive numa sociedade que tem também divisão de poderes. E então, os poderes eu quero chamar a conversa para os servidores ligados ao Poder Executivo, que são a maioria. Porque aí tem toda a educação, professores e funcionários de escola, aí tem a segurança pública, aí tem toda a área da saúde e tem todos os outros. Todos os trabalhadores das secretarias, da agricultura, da Emater, da Secretaria de Obras, da Secretaria de Cultura, desses quadros em extinção, do quadro geral, que é o que nós somos. O termo é paradigmados, quer dizer, nós com a Caixa em extinção, nós passamos a ser um quadro especial vinculado administrativamente ao quadro geral. Então, estes todos vivem a maior crise que já se viu nesse estado em termos de salário. Sabe por quê? Porque são 10 anos. 10 anos, 2014 e 2024. Nós entramos no 11º ano, onde essas pessoas tiveram, ao longo desse tempo, 6% de reposição salarial. 6% em 2022. Sabe quanto é a perda acumulada desses servidores? Acumulado? Ela ultrapassa 77% a inflação deste período, a inflação oficial. Mas vou dar alguns exemplos só, alguns. Veja só, a cesta básica no Rio Grande do Sul,
ela, de 2014 para 2024, ela teve uma variação de 128%. Boa. O gás de cozinha, 117%. Olha só, medicamentos, 93%. Energia elétrica, que o seu Leite vendeu, doou para a Equatorial, 140% de reajuste em 10 anos. E estas pessoas tiveram 6% de reposição, mas eu vou te dizer mais ainda. Há um setor numeroso, que são os aposentados principalmente, e aqueles que estão em final de carreira, mas os aposentados especificamente, não só tiveram só 6% de reposição, como tiveram uma redução de salário por conta da Previdência, instituída na reforma previdenciária do Bolsonaro em 2019, e que o Leite foi o primeiro governador do Brasil a colocar em prática. E estas pessoas tiveram redução de salário de até 15% do seu vencimento, entregando por um confisco criminoso desse governo, que também aumentou a contribuição do IP-Saúde de 3,1% para 3,6%, e aí vem a cereja no bolo da crueldade. Instituiu a cobrança para dependentes no IP-Saúde e, João, pessoas com 70, 80 anos tirando a sua companheira, a sua cônjuge do IP-Saúde, porque não tem condições de pagar R$ 439 por mês para uma pessoa que foi sua dependente toda a vida. Toda a vida. Então, este é o cenário. Este é o cenário. Mas se a gente olhar, bom, alguém pode estar pensando aí, bom, mas esse aí está falando isso, mas ele não sabe da crise do Estado. O Estado vive uma crise profunda. Pois bem, quero reafirmar aqui, tá? Reafirmar. Isso tudo está documentado, estudos feitos pelo DIEESE, com dados da própria Secretaria da Fazenda do Estado. Só em 2024, a arrecadação do Rio Grande do Sul foi praticamente o triplo da inflação do período. Veja só, a arrecadação própria aumentou 12,9% e a inflação foi 4,83% do IPCA. Só num ano foi o triplo. Tá? O limite máximo da Lei de Responsabilidade Fiscal que o governo pode usar para fins de pagamento de folha de salário, de 49% da sua receita corrente líquida, o governo está usando hoje 43%. O governo tem dinheiro sobrando. Os do DIEESE indicam que tem mais de 3 bilhões sobrando que poderia ser aplicado para minimizar o sofrimento dessas pessoas. Estão fazendo, sabe o quê, João? Vivendo às custas dos parentes, vivendo às custas dos filhos, se humilhando. Eu escuto de muitos colegas dizerem o seguinte: olha, consegui dar estudo, consegui tal, mas eu me sinto humilhado em ter que pedir alguma coisa para o meu filho para mim viver, porque eu trabalhei a minha vida toda. Como é que agora, na minha velhice, eu não vou ter condições de comprar minha comida e o meu remédio? Isso é uma coisa que revolta, com certeza, né? Revolta bastante, porque já pensou, tu dedica uma vida toda que não é pouca, né? Tem mais de 35 anos, de repente, para um servidor público, mais de 25, não importa, mas eu digo assim, é uma vida, é metade de uma existência quase, né? E aí, Exatamente. de repente, tu tá dependendo dos filhos, das pessoas para poder... E como eu disse antes, trabalhando muito. E o que chama atenção, né, presidente, é que, pelo que eu estava vendo, que isso é uma coisa que está em lei, né? A garantia dessa reposição, né? O que acontece? Só que não é cumprido, né? Mas veja só, a Constituição Federal diz que o servidor público tem que ter reposição da inflação todo ano. A Constituição diz isso. Da mesma forma que a Constituição diz que o salário mínimo ele tem que dar para a pessoa viver, sustentar os filhos, comprar comida, pagar aluguel, roupa e tudo mais, lazer e tudo mais. E não dá. Porque a Constituição diz isso, mas ela termina o seu artigo dizendo o seguinte, aquela velha palavrinha que os políticos e o judiciário, não é uma palavrinha, é uma frasezinha que eles usam bastante, na forma da lei. Então, para que isto seja cumprido, tem que ter a lei. Como o governador não faz a lei, porque ele tem o poder discricionário de dar
reajuste quando ele quiser, e pior, João, para quem ele quiser. Porque veja só, eu quero desenvolver uma ideia aqui. As pessoas talvez não saibam, né? Mas neste mesmo período que os servidores tiveram 6% de reajuste, o salário do governador aumentou 105%. E o governador aumentou o salário dos CCs. O que são CCs? Cargos em comissão. Aquelas pessoas que entram no serviço público pelo apadrinhamento político, porque são amigos dos políticos, eles não fizeram concurso público, eles entraram embaixo do braço do seu padrinho político, do seu partido. O salário dos CCs aumentaram no Estado até 160%. Até 160%. Tá? Então, não é que o governo não tenha dinheiro, não é que o Estado não tenha dinheiro. O governador, ele é, sim, seletivo na hora de conceder reajuste. Ele concede reajuste para ele, para os seus amigos, para o seu vice-governador, para os secretários, para todos os CCs. Estes têm reajuste. O recurso existe, mas na realidade quem não quer dar fazer essa correção é o próprio governador. Exatamente. O governo, ele tem possibilidade, mas veja só, o que eu quero desenvolver é o seguinte. Bom, o governo, ele foi eleito para governar, e se o povo elegeu ele para ele pegar e encher o governo de CC e dar emprego para todos os amigos que não conseguiram se eleger vereador, que não conseguiram se eleger deputado, que é isso que está aí nos gabinetes, né? São estes que estão aí. Veja agora exemplo recente. A prefeita de Pelotas lá terminou o mandato, já está dentro do Palácio. O prefeito de Santa Maria terminou o mandato, já está dentro do Palácio. Então, entre eles se ajeitam. Tem vaga para todo mundo. O que não tem é um mínimo para as pessoas encher a latinha de arroz e feijão em casa. Tá? Mas se o governo, qualquer governo, tivesse um mínimo de respeito pelos servidores, esta é a palavra, respeito, ele faria o seguinte: olha, eu vou fazer a revisão geral de salários conforme a Constituição determina, dar a inflação para todos os servidores, e depois eu vou aumentar os meus CCs, porque eu quero dar mais dinheiro para meus amigos. Bom, mas ao menos ele cumpriu com o mínimo para manter a dignidade das pessoas. Ele não faz isso. Ele faz discurso. Olha só, eu vou invadir uma outra área. Claro, aqui. Não, tranquilo, presidente. Veja só o recente reajuste agora do magistério, tá? Que aconteceu agora. Foi votado agora na Assembleia. Primeiro, é um reajuste decorrente de legislação federal. A lei do piso salarial é uma lei federal. E os governos têm que cumprir, porque se não cumprirem, ficam sujeitos a sanções econômicas, corte de verbas e tudo mais. Então ele faz. Mas o que o Eduardo Leite fez com esta lei do piso? Ele subverteu a lei, ele transformou o piso em teto, criou uma parcela de irredutibilidade, que é um absurdo tremendo, um absurdo. Tá? A parcela de redutibilidade é o seguinte: ele não paga mais salário, ele paga subsídio. Criou subsídio. E para não tivesse redução de salário, ele pagou o mesmo valor, mas só que o subsídio mais a parcela de redutibilidade. Aí, a cada reajuste que vem, ele vai tirando da parcela de redutibilidade e as pessoas não têm aumento real no seu salário. Então, o que aconteceu agora, este ano? Tá? 25% do magistério, das professoras, a maioria, todas elas aposentadas, não tiveram reajuste. Tá? Reajuste foi zero. É o terceiro reajuste seguido do piso que elas não têm nada de reajuste. Além de deixar todos os funcionários de escola, merendeiras, monitores, serventes, todo mundo de fora. Aí o que ele diz na televisão? Eu quero chamar atenção para isso. O que ele diz na televisão? Não, nós cumprimos a lei do piso, pagamos o piso e tal, só ficou de fora aqueles que estão com um salário muito alto, que acumularam ao longo da sua vida outras vantagens, e estes então não têm. Entendeu a lógica? Bom, aquele que trabalhou a vida inteira, acumulou um pouquinho, que ganha um pouquinho mais, esse não merece ter reajuste. Só que ele está fazendo isso com quem ganha 2 mil por mês. Ele está fazendo isso com quem ganha 3 mil por mês. Se eu te disser, olha só, a gente está lançando agora um material, está indo para a categoria, nós vamos também distribuir para a imprensa, vai chegar para vocês aí, que é um material de denúncia, onde nós estamos mostrando
que os nossos colegas, estes aposentados, por conta do desconto previdenciário, por conta do aumento do IP-Saúde, eles estão ganhando um salário nominal menor em 2025 do que ganhavam em 2014. Nominal. Tu já pensou? Não é a defasagem salarial por conta da inflação. Não. É um salário nominal. Porque se tu pegar o salário que ela recebia em 2014, tirar dali as duas despesas obrigatórias, que é IP-Saúde e Previdência, os aposentados não tinham, então era só IP-Saúde. E agora a pessoa tem IP-Saúde, Previdência, ela está ganhando menos. O salário dela é menor. Tá? E aí fica essa situação, né? As pessoas não têm realmente como sobreviver. Se tu pegar um contra-cheque do servidor público hoje, tá? É comum o superendividamento. É comum as pessoas terem. E outra, o sistema financeiro, né, que é tubarão, principalmente aqui no nosso país, eles não querem saber. Tá? A pessoa entra lá nessas financeiras, tá? E até no próprio Banrisul, ela está numa situação catastrófica, ela sai de lá de dentro com 200, 250 reais na mão, renegociando, aplicando mais, tirando mais empréstimo. Nós temos casos aqui de pessoas que ganham 3.500 por mês, que o que recebem líquido no fim do mês é 200 reais. Eu tenho pessoas... Eu tenho pessoas conhecidas, presidente, que são servidores do Estado, né, já são aposentados e que estão em situações bem nesse cenário que o presidente está colocando, viu? E sabe por que também que acontece isso? Até aqui eu estou falando mais para os ouvintes que não são os servidores públicos que estão nos ouvindo, para eu explicar por que acontece isso. A pessoa tinha um padrão de vida em 2014. Ela tinha um padrão. Ela comia determinadas coisas, ela comprava seus remédios, ela eventualmente, uma vez por mês ia jantar fora, ela tinha, coisas normais de uma vida de um cidadão, de uma cidadã de classe média. Com o passar do tempo, a defasagem salarial, a inflação corroendo, as pessoas, para manter aquele padrãozinho que tinham, elas foram se endividando. Só que sempre a expectativa de que, alguma hora a coisa vai melhorar. Só que a coisa só piora. Então as pessoas chegaram agora em 2025 absolutamente endividadas, sofrendo, e tem vários setores. Na nossa categoria, eu não tenho conhecimento de nenhum caso, tá? Mas tem várias categorias, principalmente na área da segurança pública, com inúmeros casos de suicídio. Se tu falar com o presidente da UGIRM, com o pessoal da Polícia Civil ou com o pessoal da Polícia Penal, eles vão te relatar a crise absoluta que vivem por conta dessa situação salarial, por conta de tudo que está acontecendo. Veja que a Brigada Militar também tem essa situação da parcela de redutibilidade. Então ele deu agora um reajuste de 12% para a segurança pública, para pagar em 3 anos, sendo que da Brigada Militar 40% da categoria não vai ganhar nada. E queremos que as pessoas comecem a raciocinar sobre isso, que Eduardo Leite é uma farsa. Eu quero te dar alguns elementos políticos. Tá? Agora eu vou sair dos números do DIEESE e da crise dos servidores, mas vou dar alguns exemplos. Por exemplo, Eduardo Leite, ele é tranquilamente, viu? Eu tô na luta sindical como presidente do sindicato desde o governo Olívio. Mas eu fiz toda a luta contra o Brito. Toda a luta contra o Brito. Foi o Brito, inclusive, o governador que encaminhou o fechamento da Caixa Estadual. Então, a gente teve uma peleia muito grande contra ele. Então, eu passei por diversos governadores e enfrentamos todos. Tá? Alguns com mais democracia, outros com menos. Agora, o que não tem nenhuma democracia é o Eduardo Leite. Ele pousa de bom moço, vendem ele nacionalmente como um homem de diálogo, jovem, político, muito, muito, muito importante a sua postura na área dos costumes, né? A gente está vivendo aí um retrocesso civilizatório de ataques
de intolerância religiosa, ataques homofóbicos. Então, a condição do governador de homossexual e de viver a vida dele normalmente, como deve ser, isso fortalece, inclusive, a posição do governador. Fortalece nacionalmente. Só que isto não impede que ele seja um governador autoritário e antidemocrático. Porque, olha só, ele nunca recebeu sindicatos. Nunca houve diálogo. Nunca houve. Aliás, não é ele. Alguns sindicatos são recebidos pelos seus secretários, pela secretária do Planejamento ou pelo secretário da Casa Civil. Alguns. Aqueles que são mais incisivos, aqueles que têm mais conteúdo, aqueles que são mais firmes no debate, eles não querem. E o Eduardo Leite nunca recebeu ninguém. Então ele pousa de democrata, mas ele, na verdade, é um governador autoritário, tá? E que se nega ao diálogo. A outra coisa também que é contraditória, mas que tem que ser dito, que ele é um governador que ele é avançado na pauta dos costumes por conta da sua orientação sexual e, ao mesmo tempo, ele é um negacionista. Ele é um negacionista porque ele destruiu a legislação ambiental desse Estado, né? E também agora ele está simplesmente não enxergando a crise climática, as altas temperaturas, né? As crianças derretendo dentro da sala de aula. Escolas completamente desestruturadas. Eles chegam ao ponto de dizer que 30% das escolas não têm capacidade na sua fiação elétrica para suportar ventilador ou ar-condicionado. É uma vergonha isso, né? Então, e ele nega isso. Ele estava na praia, tomando banho de mar, mandando as crianças ir para dentro da escola. E, bom, isso é negacionismo. Certamente. Então não resta dúvida. E a outra coisa que a gente está afirmando é isso, que ele é um governador fora da lei. Tá? Porque ele só dá reajuste para quem ele quer. Só dá reajuste de forma seletiva para os amigos. Eu disse isso numa audiência pública na Assembleia Legislativa e tenho usado sempre isso. Tem duas coisas. Primeiro, que ele é fora da lei porque ele comete crime de etarismo. Ele comete crime de etarismo, ele discrimina as pessoas mais velhas. Discrimina, tá? Notadamente. E a segunda coisa é que nós, para o governo Leite, e principalmente para o governador Eduardo Leite, somos invisíveis. Ele não nos enxerga. E não quer enxergar, o que é pior ainda. Infelizmente, é bem isso. Presidente Érico, nós somos escravos do relógio, daqui a pouco eu tenho uma entrevista, tem um convidado que já está aguardando aqui também, mas só para finalizarmos então, presidente Érico, e logicamente os microfones da Rádio Fandango estarão sempre à disposição da categoria, né, de vocês, servidores, porque já fizeram um trabalho maravilhoso para o crescimento do nosso Estado, né? Então nada mais justo do que isso, do que dar voz a vocês. Mas só para finalizar, o que vai ser planejado agora, o que está sendo preparado para buscar esses recursos, buscar esse reconhecimento e essa equiparação? O que vai ser feito nos próximos dias agora? Primeiro, assim, nós não abrimos servidores da luta unitária, né? Porque, afinal de contas, todos estão na mesma situação, só quadros de extinção existem 40 nesse estado. O nosso é o maior, talvez o mais organizado, mas existem 40 quadros de extinção e essas pessoas precisam de voz. E eu estou aqui, humildemente, fazendo isso. A segunda coisa é que nós vamos continuar insistindo, mas nós vamos insistir assim, denunciando Eduardo Leite, certo? Ele não nos colocará de joelhos, isso ele pode ter absoluta convicção de que nós não nos colocaremos de joelho. Nós vamos exigir os nossos direitos e, para isso, nós vamos mobilizar a categoria, nós vamos organizar uma ampla campanha nas redes sociais, nas mídias, na imprensa, onde nos der espaço de denúncia e vamos, sim, para frente do Palácio fazer luta e exigir, porque, afinal de contas, nós que já enfrentamos tantos, não vai ser o Eduardo Leite que vai nos derrotar. Nós vamos lutar e certamente nós vamos vencer. Certamente. Quero imensamente agradecer o espaço, deixar um grande abraço aí para a Rádio Fandango e para todo mundo. Vocês estão sendo ouvidos, eu tenho certeza, em todo o estado,
Tá? A gente divulgou bastante isso e continuamos também sempre à disposição. Presidente, nós vamos voltar a conversar, com certeza, viu? Como eu disse, eu acho que isso é um compromisso de todos nós, da sociedade, né? E acho que a Rádio Fandango também tem esse papel de abrir espaço para essas manifestações, porque isso reflete também na gente, né? Reflete em todos nós nessa situação. Eu tenho pessoas na minha família que são servidores públicos estaduais, já aposentados, eu entendo, eu sei como é sofrido para eles essa situação, diferença de salário, a falta de um reajuste, enfim. Obrigado, viu, presidente Érico? Tá bom, muito obrigado, abraço. Um grande abraço para o amigo, viu? 18h02, agora 18h02, nós conversamos com o presidente Érico Correia, presidente do Sindicaixa, o Sindicato dos Servidores da Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, que falando, né, sobre a defesa dos direitos dos servidores, e que essa luta já vem desde 1962, quando então o Sindicaixa era uma associação, e de lá para cá vem brigando e vem lutando. Vejam só, né, 10 anos sem um reajuste, hein? 10 anos. E aí, como bem falou o presidente, né, o salário do governador de 2014 a 2024 aumentou nada menos do que 105%. E aí, né, é bastante errado isso. 18h03, a gente vai à atualização do roteiro comercial. Na volta, vamos falar sobre 180 motivos em frases e pensamentos para refletir e aquecer o coração. O escritor reúne mensagens de esperança para ajudar os leitores em diferentes momentos da vida. Assumindo os trabalhos técnicos, Alisson Silva, nós já voltamos. As Óticas Líder 2025 com promoção bombástica, e você pode escolher qual promoção você quer. Na troca de seus óculos completos, sua armação usada vale R$100 de desconto. E a promoção queridinha que vocês adoram, sua idade é seu desconto. Consulte seu oftalmologista e corra para não perder essas promoções das Óticas Líder em Cachoeira e Caçapava do Sul. Vem comprar barato todos os dias no Desco Atacado. Arroz branco tipo 1 italianinho 5 quilos no app 18,90. Massa sem ovos Diana 500 gramas no app 1,99. Leite condensado Italac 395 gramas no app 4,79. Peito de frango com osso quilo 11,78. Ração para cães Ped 7 quilos 26,90. Na cidade ou no povoado, vem para o Desco Atacado. Está de volta o Feirão de Móveis da Fubra. São dormitórios, camas box, colchões, estofados, racks, cozinhas, salas de jantar e muito mais com preços e condições imbatíveis. Na Fubra, a cada R$500 em compras, você ganha um cupom para concorrer a 70 vales compra de R$7.000. Na promoção 70 anos, 70 prêmios. Venha aproveitar! Atenção, se você está pensando em comprar, vender ou alugar o seu imóvel, não perca tempo. Vá logo na tradicional imobiliária Viba e tenha certeza de fazer um bom negócio. Experiência e seriedade de sempre. Uma referência no mercado imobiliário de nossa cidade. Viba, onde você se sente em casa. Na 7 de setembro, 11h33, em frente à Praça José Bonifácio. Fones 3722-1200, 3722-3551 e 3722-1294. Site www.viba.com.br. BR